Bom, agora que começou a gravação, eu vou me apresentar novamente. Meu nome é Gabriela Lopes, eu sou uma das propositoras do Simpósio Escrita e Desaparecimento, junto com Lívia Drummond e Antônia Torrão Herrera. Hoje, a gente já teve as apresentações de Renato Canova, com Escrita e Paroxismo em Jacques Rigaud, e de Lívia Drummond, Por que Desaparecer, de Jorge Badalha Kétiek. Agora que iniciamos a gravação, continuaremos com a minha apresentação, intitulada Flores do Mal, Dilaceramento, Eros e o Mal, em Shizuo Shin e Charles Baudelaire, o trabalho de Pedro Bezerra, Formas de Desaparecer no Sul do Mundo, Roberto Bolanho e César Aira, Diante da Desaparição do Futuro, e de Dilma da Silva, A Falha Escrita, um ponto de vista. A partir disso, eu digo que a gente vai ir para as discussões ao final das apresentações e quero agradecer a todos os simposistas que se inscreveram, a Rai, que está aqui como monitora, e a organização do evento, que permitiu que a gente estivesse aqui hoje nesse encontro. Bom, a partir disso, eu vou começar a minha apresentação e peço desculpa de antemão, porque eu estou doente, né? Então, estou com a voz bastante debilitada e, infelizmente, eu não pude ensaiar como eu gosto por conta disso, para estar o cronômetro certinho. Então, eu vou pedir para a Rai, não está o correto, peraí, para a Rai ela me monitorar, e aí se eu não conseguir apresentar tudo, fica para os comentários, para a discussão no final. Bom, eu vou falar então sobre a ideia de dilaceramento, eros e o mal, muito inspirado inclusive no trabalho de Lívia, né? Para poder fazer isso aqui, eu reli a dissertação de mestrado dela, e muito da referência de batalha que eu tenho é toda em Lívia, aí, uma das minhas mestres. E aí eu vou apresentar uma relação entre o Shizuo Oshimi, em um mangá que ele vai fazer uma releitura das Flores do Mal, do Charles Baudelaire, né? E essa aqui é a representação simbólica, né, que ele faz dessas Flores do Mal. Mas antes disso, eu queria falar de que forma eu estou ambientando esse trabalho, né? Que é uma coisa que eu tenho tentado pensar em parte da minha pesquisa, que é dedicada ao horror. E eu quero pensar o horror como um conceito para além de um gênero. O horror enquanto um conceito que é possível construir uma textualidade enquanto um sentido ou uma dissolução de sentido que a gente vai construindo nas obras de arte. Então, eu vou trazer aqui um filósofo, que é o Noel Carroll, que ele vai falar justamente da natureza do horror. E aí aqui é uma releitura minha, né, porque o texto é em inglês, e eu digo, o horror como arte é uma espécie de emoção que atinge o corpo, é um efeito físico, é a própria desmedida. Isto ocorre, peço desculpa pelo erro, porque o horror é uma ampliação das imagens dos acontecimentos cotidianos ao seu nível extremo, para justamente modificar o corpo através do objeto. É ironizar a normatividade maquínica que captura os corpos e libertá-los através dos efeitos da arte. É despertar para além da normatividade. É o efeito físico do dilaceramento. Então, o que eu quero pensar a partir desse simpósio, e principalmente pensando na obra do Shizuo Shin, esse aqui está sendo publicado agora no Brasil, é o primeiro volume só que saiu, mas é um mangá de 2009 e 2014, mas que na obra do Shizuo Shin como um todo, a questão do dilaceramento do sujeito que não se entende no mundo, é algo até de uma retomada de uma modernidade que ele faz muito, porque ele foi um grande leitor justamente de todos esses, do Bataille, do Baudelaire, dos dadaístas, dos simbolistas. Ele foi um grande leitor, né? Ele não morreu. E aí, todos os seus romances, os seus mangás, tanto esse que leva o mesmo nome, As Flores do Mal, quanto Inside Mare, quando Happiness, que ele vai trazer a metáfora do vampiro para falar disso, quando Sangue nos Trilhos, ou o último dele que está sendo publicado desde 2020, que é Bem-vinda de Volta, Alice, que é, inclusive, sobre travestis, trans, então tem todo uma lógica de repensar o dilaceramento do eu, né, nesse processo, e
eu quero pensar justamente em como o eu está dentro de uma normatividade e o dilaceramento dele é o que vai colocar, porque dentro da modernidade teve um projeto do eu muito forte. E, ao mesmo tempo, dentro da própria modernidade, teve esse dilaceramento do eu pelo dilaceramento do mundo, né? Justamente por essa lógica que veio do progresso e tudo. E aí, o que me interessa pensar é que, na verdade, ele faz uma releitura da releitura, porque quando eu observo a história do Flores do Mal, ele, na verdade, é uma releitura desse filme, Não Nos Libertar do Mal, do Joel Seria, né, que é um filme francês, que vai contar a história dessas duas jovens que estão em tédio com a vida, vivem dentro de um contexto extremamente religioso, e são leitoras, né, elas romantizam muito esses autores do final do século XIX, início do século XX, né, e que elas fazem diversas, digamos, perversões, maldades, ligados muito a esse lugar delas, da própria sexualidade delas, nesse processo. E aí eu queria mostrar um trechinho do final do filme, porque esse trecho vai se repetir no mangá. Eu queria muito trazer com legenda, mas eu não consegui. Mas aí a única coisa que vai ser dita são trechos, né, dos Cantos de Maldolor, né, que é daquele livro que é escrito pelo pseudônimo do Baudelaire. E eu vou mostrar um trechinho só para vocês. Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre. Ce pays nous ennuie, ô mort, appareillons. Si le ciel et la terre sont noirs comme de l'encre, nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons. Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte. Nous voulons tant ce feu nous brûle le cerveau. Plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe. Au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Bravo! Bravo! Arrêtez, elles sont folles! Elles brûlent! Bom, o trecho, né, ele justamente vai colocar essa relação delas de que elas levam tão ao extremo esse jogo entre a religiosidade, o erotismo, que a única solução após elas aniquilarem porque elas matam o homem é o próprio desaparecimento, né? Elas resolvem fazer isso de uma forma performática e se espetacularizando. Esse processo de espetacularizar por não se por se sentir esse dilaceramento, e principalmente ligado a esse tédio, um tédio em que o eu se esvazia, e a única forma de sentir a vivência é a partir da aniquilação e dessa vontade erótica da aniquilação, né? Vem a partir da morte, porque apesar delas usarem muito da própria sexualidade, né, para poder fazerem essas travessuras, essas perversões, o prazer delas não está na sexualidade em si, né? Está em outras formas, que é o que vai acontecer com o mangá As Flores do Mal. E é muito dessa releitura do Baudelaire, relendo essa juventude, relendo o erotismo pelo viés do indômito, mas ao mesmo tempo numa outra possibilidade, na possibilidade do sublime. E aí, por isso, eu vou pensar um pouco sobre o Eros, né? Pensando que a própria ideia do Eros, o deus grego, ele era filho de Poros, né? Que é a fartura com Penha, que é a pobreza. E aí o próprio Platão, em um banquete, ele vai dizer que o Eros tem essa lógica da beleza e do sublime, porque ele busca, né? E aí dentro do projeto platônico, a sabedoria e a filosofia. A palavra falada por amor é uma palavra que almeja as origens do conhecimento, o saber, e é isso que é beleza, porque no banquete ele vai falando assim, o que é o amor? E ele vai perguntando, e aí Sócrates vai dizer, bom, a beleza, né, que está no amor é justamente a busca desse conhecimento, que está nessa força geradora, nessa parturição mesmo do conhecimento. Então,
O Eros é o que se movimenta entre a mortalidade e a imortalidade, justamente entre a pobreza e a fartura. E aí, numa releitura de Platão, Bataille vai falar que, ao invés de ser força geradora, né, de conhecimento, de beleza, de sublime, o que está em jogo com o Eros é justamente a pulsão de morte, né? E aí ele vai dizer, o erotismo, acredito, a aprovação da vida até na morte, reproduzir-se é desaparecer. E os seres assexuados, mais simples, se sutilizam ao se reproduzirem. Eles não morrem, se por morte entende-se a passagem da vida à decomposição. Mas aquele que era, ao se reproduzir, deixa de ser aquele que era, já que se torna duplo. A morte individual não é mais um aspecto do excesso proliferador do ser. A própria reprodução sexuada é apenas um aspecto. O mais complicado da imortalidade da vida é garantida na reprodução assexuada, da imortalidade, mas ao mesmo tempo da morte individual. Nenhum animal pode atingir a reprodução sexuada sem abandonar o movimento cuja a forma consumo é a morte. De todo modo, o fundamento da efusão sexual é a negação do isolamento do eu, e só chega ao desfalecimento ao se exceder, ao se ultrapassar no enlace em que a solidão se perde. Então, aqui, eu gostaria de pensar, né, a partir de Bataille, nesse Eros, como essa anti-economia, né? Enquanto você vai pensar no conhecimento, principalmente dentro dessa lógica da metafísica ocidental, como economia de formas, aqui está no excesso, né? Fusão sexual no excesso, que não necessariamente está ligado, mas também está ligado a uma efusão sexual, mas no sentido de um excesso, né? De uma proliferação no ser a partir do seu dilaceramento. E aí eu quero pensar o Eros a partir do conceito, né? Da palavra mesmo, do erótico no japonês, que vem do hentai, que a gente hoje pensa, né, nos estereótipos, né, de pornografia, a gente pensa logo nas bonequinhas peitudas e tudo, mas a palavra hentai, em sua etimologia, vem de anomalia, transformação e metamorfose. E o uso da perversão sexual, o hentai seiyoko, ele está muito mais ligado ao sentido da parafilia, menos para a vivência da sexualidade em si, mas no sentido de você erotizar e se transformar, se anormalizar a partir de algo que não é dentro de uma sexualidade em si. Então, esses limites, eles ficam muito bem entrelaçados, né? E é por isso que me interessam esses conceitos na obra do A Flores do Mal, do Shizuo Oshimi. Aqui eu trago um trecho do poema de Baudelaire, que eu não vou ler por conta do tempo, que eu sei que falta pouco, que aparece várias vezes nas falas dos personagens no quadrinho, em que ele vai falar justamente sobre a juventude. A juventude me foi tormenta brutal, desde que outra vez pela luz do sol atravessada, raio e chuva fizeram devastação tal que dos frutos vermelhos resta quase nada. Inclusive, uma das protagonistas da história tem um cabelo vermelho por conta disso, e ela é simplesmente a figura que vai provocar o dilaceramento desse processo. E aí, o que a gente encontra em As Flores do Mal mangá é justamente esses personagens que num tédio, né, numa vida de uma cidade pequena, em que a natureza é extremamente opressora, novamente retomando essa relação entre metrópole e bucolismo que aparece na obra de Baudelaire, né, e eles vêm nesse tédio, e aí, para poder suprir esses tédios, eles começam com essas pequenas perversões, mas eles têm 13 anos, então é uma espécie de perversão de não entender necessariamente o que é esse eu, e querer dilacerar a si mesmo e ao mundo em conjunto. Então, eles começam assim, é mais ou menos assim que eles enxergam o mundo, né? E aí, por isso que eles querem fraturar a si mesmos e fraturar o mundo nesse processo. E essa aqui é a menina do cabelo vermelho, que aparece em muitas falas do Baudelaire, e aí eles sempre tentam fraturar o mundo a partir de um projeto artístico, né? Porque eles são leitores do Baudelaire no mangá, e aí eles constroem uma espécie de cabana, onde eles roubam as calcinhas de uma menina que ela sim tem a efusão sexual, e eles rejeitam esse tipo de... Ela tem 12 anos e eles não querem, esse tipo tem ainda uma lógica do puro,
eles não querem, mas eles querem roubar a calcinha dela e construir essa espécie de santuário onde o perverso poderia existir, porque eles não se identificam com um mundo que não é perverso. Até que eles chegam um momento que é a repetição do filme, que eles tentam se queimar mesmo, mas aí eles desistem, na verdade, um rejeita o outro nesse processo de suicídio, um não consegue abraçar o outro, diferente das duas meninas do filme. E aí passam alguns anos e a gente descobre, na verdade, que muito dessa pulsão, né, desse desencontro deles em relação ao mundo, esse dilaceramento, vai se resolver com um processo de escrita, porque o que ela queria, e aí é o que acontece, as flores do mal estão habitando essa lógica, a cidade, de maneira muito opressora, mas no momento que se transforma em escrita, se consegue uma possibilidade de existência na cidade a partir de transformar a patologia, o louco, o indômito, na escrita, que era o que a protagonista sempre quis, né? Ela sempre pediu para que se escrevesse e eles nunca conseguiam, até que no final se consegue fazer esse processo de se transformar na escrita. Eu acho que a partir disso eu consigo finalizar nos 15 minutos, eu agradeço, e se possível, a gente continua a discussão no final. A partir disso, eu convido Pedro Bezerra, com o trabalho Formas de Desaparecer no Sul do Mundo, Roberto Bolan e César Aira, diante da desaparição do futuro. Olá, obrigado, Gabriela. Obrigado a vocês que organizaram o simpósio, né, Gabriela, a Lívia, também a você que está, Rayane, né, que está passando slide pro pessoal. Meu nome é Pedro Lucas Bezerra, eu sou da UFRN, aqui de Natal, Rio Grande do Norte, e eu trouxe essa comunicação a partir de coisas que eu estudo no doutorado. Eu estudo a relação entre o César e o Roberto Bolanho e o desaparecimento, nos dois. Eu trouxe esse título, né, Formas de Desaparecer no Sul do Mundo, Roberto Bolanho e César diante da desaparição do futuro. Como eu tive relativamente pouco tempo para preparar alguma coisa, tal, eu não fiz um texto muito elaborado, me desculpa, inclusive, mas eu tentei mais apresentar essas duas formas distintas de desaparecimento desses dois escritores latino-americanos, que foram contemporâneos, são dois autores que trazem uma complexidade já na construção das suas obras. O Roberto Bolanho, ele nasceu em 1953, no Chile, ele morreu em 2003, ele soube que tinha uma doença que o mataria em pouco tempo, em 1992, né, e nos últimos 10 anos de vida, menos de 10 anos até, ele conseguiu publicar mais de uma dezena de obras, e assim, basta dizer que o último livro dele publicado, ele considera incompleto e é uma obra de mais de 1000 páginas, chamada 2666, né? No meio disso também tem um romance escandaloso chamado Detetives Selvagens, que foi publicado em 98, ganhou o prêmio Rômulo Gallegos, e, que inclusive eu começo a fala trazendo um trecho do discurso dele, que ficou bem conhecido depois. E o César Aira é um autor nascido em Coronel Pringles, na Argentina, em 1945. Ele ainda está vivo, está producente. O César Aira se destaca por ele ter uma obra profundamente incatalogável, porque de obras catalogadas apenas, em 2018 ele completou uma centena. E ele publica por editoras, por vezes, por editoras menores, por editoras com baixa tiragem, 20 exemplares às vezes, com ele mesmo às vezes não tem controle sobre essas edições. É um escritor que eu trato a produção de Cesaira como uma espécie de evento performático de um desaparecimento da própria obra dele, no sentido de que de uma coisa até um pouco formalista, uma coisa meio Antônio Cândido assim, que uma obra para continuar precisa ter leitores, precisa ter crítica, precisa ter fortuna crítica, precisa ter seguidores, que não é que a Aira não tenha isso, mas eu penso que vai chegar no ponto que obviamente não vai ter leitores que vão poder se debruçar sobre a obra dele, até pela impossibilidade física, mas realmente tem obras que não tem como você rastrear, tem obras que você não tem como encontrar, nem o próprio Aira deve ter controle sobre isso.
Então, é um autor que, de algum modo, ele também é muito influenciado pelas vanguardas, né? Mais cedo o Renato falou aqui do Jacques Rigaud, e a Lívia falou do Keith Ecker, né? Da Keith Ecker, que são também autores experimentais. O Aira tem um pendor por esse experimentalismo. Não necessariamente formal, ainda que tenha obras muito, muito disruptivas, digamos que o experimento dele está mais na ordem também da performance, assim, dessa máquina de produção de romance. Mas, enfim, só fazendo uma apresentação sumária dos dois autores, vou falar logo antes que eu penso que às vezes eu tenho um pouco para falar, mas nunca sobra tempo, né? Então vamos lá, iniciando aqui. Eu coloquei também esse nome de Diante da Desaparição do Futuro, como os dois assim, mas eu penso que é porque eles são dois arautos de uma espécie de apocalipse, que eles ambos anunciam cada um a seu modo, né? O Aira é uma espécie de profeta apocalíptico do fim da literatura, e o Bolanho do fim da geração dele, né? Do fracasso, numa espécie de melancolia de esquerda, assim, do fracasso da geração, do próprio fracasso do corpo dele em relação à vida, do próprio fracasso da literatura latino-americana como um todo, né? Ele próprio é um cara que nasceu no Chile, mas foi para o México, e depois morou em Blanes, uma pequena província de Barcelona, né? Assim, perto de Barcelona, na Espanha. E, e acho que eles coloquei esse título da Desaparição do Futuro mais como uma espécie de visão catastrófica do mundo que amarra os dois, assim. Em seu discurso, ao receber o prêmio Rômulo Gallegos, em 98, 99, Roberto Bolanho disse que grande parte de sua obra é uma carta de amor ou despedida à sua própria geração, e abre aspas. Os que nasceram na década de 50 escolheram a militância e entregamos o pouco que tínhamos e muito do que tínhamos, que era a nossa juventude, para aquela que acreditávamos que era a causa mais generosa do mundo, que em certa forma era, mas na verdade não era. A melancolia em torno do que resta dessa luta, após os fracassos na América Latina, ainda que a resistência de setores militantes tenha provocado uma guinada na vida política em diversos países latino-americanos desde os anos 80, dá corpo a parte significativa das personagens de Roberto Bolanho. De Cesária Tinarreiro, poeta desaparecido em Detetives Selvagens, 1998, a uma série de poetas desaparecidos, com suas fotografias sendo reencontradas pelo detetive especializado em poetas desaparecidos, e ele próprio, muitas vezes um poeta desaparecido, Arturo Belano, alter ego do autor, no conto Fotos, do livro Putas Assassinas, de 2001, o desaparecimento momentâneo de Auxílio Lacouturi em Amuleto, de 1999, uma espécie de spin-off de Detetives Selvagens, até chegar aos relatos de diversos casos de mulheres desaparecidas e violentadas no deserto de Sonora, no México, em 2666, de 2006. Por todas as partes vemos sombras desses jovens perdidos no fim da América. Como diz ainda no seu discurso, como Bolanho diz, toda a América Latina está semeada com os ossos desses jovens esquecidos. O próprio, o próprio Bolanho, quando ele fala desses jovens esquecidos, né, que enfim, há essa melancolia de ter uma geração perdida, ele próprio tem um trauma, que às vezes é uma história um pouco controversa dele, que não se sabe se é verdade ou invenção, mas ele, aos 15 anos, saiu do México, ele tinha saído do Chile aos 15 anos, foi para o México com a família, saiu do México e voltou em 1973 para o Chile para tentar participar da resistência ao, à queda do regime de Salvador Allende. Só que ele foi preso, ficou alguns dias preso lá, e isso traumatizou ele para todo sempre. Ele nunca mais voltou ao Chile depois disso, só voltou anos depois. E ele, até uma forma um pouco romântica, se considera parte dessa luta fracassada, assim, né? Isso marcou para ele, marcou a obra dele como um todo, marcou a consciência dele como um todo. Mas, apoiado nesse quase lema sobre os jovens esquecidos, cujos ossos ocupam toda a América Latina, Bolanhos prolifera em toda sua obra. Em seu conto Prefiguração de La Loucura, também de Putas Assassinas, de 2001, o autor coloca em cena uma série de atores pornográficos que estrelavam filmes conceituais e desapareceram pela América como traficantes, presos políticos, contrabandistas, jovens violentados. Em Noturno do Chile, livro de 2001, o Bolanho coloca diante de um relato que parece, digamos assim, inofensivo em relação a todo o mundo sórdido que ele ambienta suas obras. Ele coloca em cena um treinador de falcoeiros
que é um padre num convento do Chile. E esse cara, ao longo da vida dele, né, durante a ditadura do Chile, ele vai se encontrando vai tomando notícia de jovens que desapareceram, vai tendo contato com um padre fascista, e dia após dia ele fica sabendo de tudo que acontecia na América Latina, embora não seja necessariamente um romance mais engajado do Bolanho, ou que fale realmente desses jovens desaparecidos. Mas só para dar uma ideia de que todo momento tem esses fantasmas desses jovens aparecendo na obra dele, ali, ou dessas pessoas que desapareceram ou estão em vias de desaparecer. E, acima de tudo, o desaparecimento de figuras singulares alimenta todo o espectro da obra de Bolanho, por vezes como denúncia, como uma expressão de sua geração perdida e como variação das mesmas tragédias de seu tempo. Em 2003, entrevistado por Mônica Maristan para Playboy, sobre o que era a literatura chilena, essa é a última entrevista dele, inclusive, o Bolanho afirmara que a literatura chilena estava, provavelmente, nos pesadelos do poeta mais ressentido e triste e acaso mais covarde dos poetas chilenos. Carlos Pessoa Vélez, morto no início do século XX e autor de somente 2 poemas memoráveis, mas isso sim verdadeiramente memoráveis, e que nos segue sonhando e sofrendo. É possível que Pessoa Vélez ainda não tenha morrido, esteja agonizando, e que seu último minuto seja um minuto bastante longo, não? E todos estejamos dentro dele, ou a menos que todos os chilenos estejamos dentro dele. Essa visão de que você está dentro de um pesadelo, de um poeta covarde, ocupa uma espécie de ressentimento do Bolanho com a literatura oficial e uma relação que ele faz com essas figuras que ficam pelo caminho. Em Detetives Selvagens, uma das obras principais dele, talvez a primeira obra que ele teve notoriedade, ele, em mais de 70 relatos sobre uma poeta que desapareceu, e a princípio apenas desapareceu, que serve de motivo de busca para 2 poetas, que é o Arthur Belano, que eu falei que era o alter ego dele, e o Ulisses Lima, que é o melhor amigo do Arthur Belano, e a referência ao então melhor amigo do Bolanho, Mário Santiago Papasquiaro. Eles estão buscando essa poeta, e enquanto falam dessa busca, falam de diversos outros poetas que desaparecem ao longo da América Latina. O próprio Ulisses Lima desaparece na Nicarágua, vai parar, de repente, na Guerra da Líbia, sabe, em outro lugar assim. Essa ideia de que os poetas estão dentro de um mundo perdido, à parte, e ao mesmo tempo eles são uma espécie de testemunhas desses assintes que a geração a partir dos anos 50 sofreram, é algo que serve de obsessão e serve de norte para a obra do Bolanho. E é algo que dirige a própria visão dele de mundo. Uma ideia de que todos irão desaparecer, um pesadelo terrível. Isso ganha forma num dos últimos momentos do pequeno romance dele, Amuleto, de 99, que é, como eu falei, spin-off de Selvagens, em que Auxílio Laconturi, a protagonista, sonha ou vê, tem uma visão de diversos jovens que vão caminhando para a morte enquanto cantam uma música pavorosa. Assim, essa imagem final, assim, para mim, sustenta toda essa visão obsessiva do Bolanho, com essa coisa da juventude perdida, né? E caminhando para o desaparecimento, ainda que essa geração passe, ainda que venham outras. E a gente vê isso também na nossa política hoje, né? Assim, a gente vai ver os desaparecimentos de 2013 para cá no Brasil, né? Uma coisa muito forte também. Agora, como eu já devo estar consumindo tempo aqui, eu vou falar rapidamente do César Aira. Eu ainda tenho tempo? Tenho, né? Mas enfim, me avise aí quando estiver perto de acabar. Por outro lado, não tendo o mesmo compromisso pessoal e ético do Bolanho, mas performando outro tipo de desaparecimento, o César Aira, um autor argentino nascido na província de Coronel Pringles, nascido pouco antes dos anos 50, talvez não se reconheça tão claramente entre os jovens homenageados por Roberto Bolanho. Escritor prolífico, chegou em 2018 a 100 obras catalogadas oficialmente, mas provavelmente escreveu mais de uma centena. Um volume de publicações se divide em diversas novelas que foram veiculadas em pequenas editoras por ciclos de edições independentes. Ainda que imprima um caráter ético às suas obras, onde o político surge no espaço da ironia e do sarcasmo, como no romance Os Fantasmas, de 1990, que se passa apenas no dia 31 de dezembro, né, de um ano que ele não precisa, um ano. Os fantasmas são aborígenes pintados de branco, certo? Obrigado, Renan. São aborígenes pintados de branco, ocupam
a exemplo, uma família de chilenos trabalha legalmente no país, precariamente, o último andar de um prédio de luxo que está em vias de ser entregue aos seus ricos proprietários. E nesse romance, o Aira, é a discussão política dele mais irônica e mais enviesada, assim, ele fala desses corpos que estão ali à parte, tanto dos fantasmas dos indígenas quanto dos chilenos dentro da Argentina, que tem uma disputa gigantesca entre essas duas civilizações, né? E no imaginário argentino, os chilenos são inimigos dele e tal, o Aira tem um especial carinho por esses chilenos, embora ele seja argentino, né? Mas esse romance é raro dentro da obra de Aira. Os seus livros são, em maioria, novelas breves, produzidas no que ele considera como uma máquina de produzir romances. Aira vem em sua produção incessante uma correspondência com o procedimento das vanguardas do século XX ou uma tentativa de remontá-las. O Aira, no caso, diferente do Bolan, que se refere a necessariamente uma série de jovens que desaparecem ou de uma geração que desaparece, o Aira, na verdade, performa ele próprio o desaparecimento dele. No momento em que a obra dele está caminhando para uma reprodução incessante que não traz consigo uma série de leitores e não traz consigo uma capacidade de ser rastreada. Essa forma de não ser catalogado, de criar um procedimento de uma produção incessante de romance, tem uma coisa também que se aproxima, inclusive, do dadaísmo, que é a coisa de nadificar a própria obra. E ele vai povoando a obra dele de um realismo profundamente fenomenológico, assim, parece que há uma câmera por todos os espectros do real, embora que o conteúdo dos romances deles, na maioria das vezes, a despeito dos fantasmas, que eu falei que é um livro mais realista, embora tenha o seu grau de fantástico, mas acho que o exemplo principal da obra do Aira, principalmente dessa coisa de consumir-se rápido, de produzir romances incessantemente, está numa pequena novela chamada O Chá de Deus, que consiste apenas na narração dos eventos em torno de um aniversário de Deus, em que os convidados são apenas uma partícula subatômica e os macacos, todos os macacos presentes no mundo. Essa espécie de imaginação completamente indomável faz com que o Aira nunca pare de ser reabsorvido pela própria torrente imaginária da obra dele. E, ao mesmo tempo, escreva até a consumição final, né? Em 2021 ele ganhou um prêmio, Formentor, que deu a ele uma boa quantidade de dinheiro aí, que provavelmente vai fazer com que ele publique muito mais obras independentemente e continue nesse projeto de caminhar para um desaparecimento pelo excesso, né? E não um desaparecimento pela falta. Então é isso, acho que consumi meus mais 3 minutos que tinha sobrado, né? Acho que minha comunicação é essa. Obrigado, gente, mais uma vez. Obrigado, Abralic. Obrigado a vocês pela mesa muito interessante. Parabéns pelas comunicações. Muito obrigada, Pedro. Agora eu convido Edilma Silva para falar a fala e a escrita, um ponto de vista. Bom dia a vocês, um prazer enorme estar aqui participando desse evento. Eu trago uma comunicação sobre a fala e a escrita sobre o ponto de vista de vários linguistas. Esse trabalho nasce do meu doutoramento, cujo tema de projeto é a cultura do escrito em comunidade ágrafa, e essa comunidade chama Laje do Sapato. O que a gente traz aqui nesse momento é exatamente discutir esses pontos de vista desses autores, apresentando em frente essa comunidade ágrafa, onde 90% são analfabetos e vivem em um lugar chamado geograficamente de Ingurungas, que são onde os tapuias antigos que foram dizimados no Brasil fugiam para não se tornarem escravos, e também as pessoas escravizadas fugiam e iam morar nessas comunidades, nesses locais de difícil acesso para não ser achados. Então, na proximidade aqui da minha cidade, que é Guanambi, Bahia, de onde eu falo com vocês, estou a 30 quilômetros deles, eles têm mais de 200 anos, os seus ascendentes e os descendentes ainda vivem lá. Muito comum encontrar pessoas que não foram registradas, não têm seu registro,
pessoas que nunca foram à escola e eles vivem da agricultura de sobrevivência. O que me chama a atenção, o que me incomoda e o que me faz confrontar com a linguística, exatamente me apegando nos conceitos ali iniciais de Saussure, indo para Calvé, indo para Levi-Strauss, e na atualidade Chomsky e outro, é que o que é ágrafo, porque essa ambiguidade, o que é ágrafo? Eles não são ágrafos, eles utilizam exatamente a forma de comunicação deles e leem, sim, só que não usando os signos linguísticos. E a gente faz esse contraponto com essa comunidade ágrafa da atualidade frente ao abordado. E é possível reconhecer que a escrita ela ocupou um lugar de muita importância na utilização de uma língua. E por ser um sistema externo ao humano, a cultura do escrito demarca posições sociais, categoriza as importâncias sociais. E falamos muito e damos muito pouca importância, e damos muita importância para a escrita. Então, a escrita ela tem a supremacia e um grande valor. Criamos grau de importância e não harmonizamos essa importância do oral e do escrito. E um povo ágrafo, ele é visto inferior. Não dominá-la é razão de hierarquização. E eles trabalham muito com a questão do eu dei minha palavra. E nessa razão aí é que vai entrar um monte de um monte de invisibilização de várias formas que vocês pensarem, por não dominar a escrita. Então, eu trabalho muito com a questão, dentro desse texto, a importância de se estudar a cultura do escrito nessa comunidade ágrafa, porque ela vai exigir olhares e escutas de modos de vidas, tanto para quem quer compreender exatamente a utilização da comunicação em amplos sentidos, e nesse recorte, eu sou obrigada a recorrer aos autores que eu trago, que é o Fiorinho, Derrida, Guiné, Calvé, Strauss, Rousseau, para me dar suporte para fazer esse contraponto de destacar esses processos de ambiguidade que nós trazemos para dentro da academia, inclusive. Então, a gente sabe que a linguagem humana ela é composta de muitos ciclos na união do sentir com a imagem acústica, dando significados, significantes. Isso aí é lição para os alunos do curso de letras, mas isso não é lição para a humanidade. Então, causa em quem está de fora, eu não sou da área de linguística, preciso destacar isso. Cabe quem está de fora ter essa perspicácia de buscar e trazer alguns contrapontos. E uma das coisas que mais incomoda é essa cultura do escrito, porque ela faz exatamente um processo de invisibilidade para esses povos. Porque se eles não a dominam, eles também não adentram na organização social que é imposta e colonizada com essa finalidade, né? Então, pensar sobre a língua e a escrita, um fato não podemos esquecer: todos falam e alguns escrevem. A gente aqui hoje, só citando como exemplo, nós estamos fazendo a comunicação e a fizemos bem, todos fizeram muito bem, eu estava aqui escutando muito atenta. Na hora que a gente for escrever os textos para serem enviados para publicação, teremos sim que debruçar com muito mais cuidado do que nessa comunicação. Só que é só a título de clarear a dificuldade de quem não escreve. Se nós, que somos chamados de intelectualizados, porque passamos por dentro de uma universidade, acessamos alguns títulos, imagine quem não escreve. Então, 10%, temos em torno de 5.000 línguas faladas no mundo,
Menos de 10% tem uma escrita própria ou uma literatura. Isso está parado em Bagno, em 2009. Falamos muito. E o que ganha muita importância é a escrita. Todos nós estamos falando aqui hoje porque nós nos amparamos da escrita de alguém. Então, a escrita, a cultura da escrita, ela demarca posições sociais, categoriza importâncias através do domínio dela, a ponto de confundirmos educação e cidadania como escolarização. Isso está muito presente nessa comunidade que eu estudo, que é de Ágrafo. São pessoas educadas, são pessoas cidadãs. Às vezes, eu tenho vergonha de nós, como eles lidam tão bem com o outro ser humano, bem diferente de nós. A ponto de, vou colocar como ilustração, eles não têm escrituração das terras que eles moram. Porque uma vez que eles foram fugitivos, lá não tem escrituração nenhuma. E assim mesmo ainda acham um jeito deles pagarem impostos. Então, são coisas que a gente tem que aproveitar um AbraLink para trazer, e até em termos de denúncia denunciação e anunciação, dar visibilidade e dizer que, como os moradores de Laje de Sapato, nós temos milhares de pessoas que vivem na mesma condição na nossa nação chamada Brasil. Tomando a fala de Pedro, em tempos tão difíceis, esse espaço não pode ser deixado em branco para não anunciarmos que precisamos muito ainda buscar que essa nação enxergue os seus filhos. Isso não está no texto. Então, ao adentrar os estudos linguísticos, é possível perceber que há uma separação dessa importância da escrita, ficando claro que a escrita preenche espaços desenhados de formas opostas na órbita da linguística. Em determinados espaços, foi considerado como um elemento interno e com outros complementos externos ao estudo da linguística. Tanto é que isso está lá nos primórdios do mestre Saussure, né, que é a base de toda o início do estudo de linguística, e ele tenta deixar a escrita de fora, porque ele parece que ele previa que ela seria o grande divisor de água entre, talvez, a humanidade, né? Os que a dominam e os que não a dominam. Tanto que os que não a dominam são chamados logo de analfabetos e já são olhados pormenorizados. Isso ele deixa algumas nuances para a gente desconfiar disso. Diante do que ao trazer uma comunidade ágrafa para essa discussão, por favor, viu, Gabriela, você me avisa o tempo. É tentador aceitar essa separação entre fala e escrita, pois, amparado no que diz Rousseau, em Ensaio sobre a Origem das Línguas, ele já apontava os efeitos negativos da escrita sobre a fala. Vixe, não dá tempo nada. Afirmando que as línguas foram feitas para serem faladas e a escrita é apenas a representação da fala. Então, nesse processo de eleger a ausência da escrita como elemento de compreensão da língua, essa se constitui a escrita para as trevas da linguagem, conforme diz Derrida. Por tudo isso, é fácil concluir, apressadamente, por certo, não haver lugar para a escrita na linguística inaugurada por Saussure. Nesse interregno de pensamento, cabe desconfiar que, o que diz Saussure, vejo-me diante de um dilema ao expor o assunto em toda a sua complexidade e confessar todas as minhas dúvidas, o que não pode convir para um curso que deve ser matéria de exame, ou fazer algo simplificado, melhor adaptado a um auditório de estudante. Então, essa preocupação, ela vem nos primórdios. E não é de espantar que hoje, diante de da AbraLink, em 2022, venha brotar
exatamente uma apresentação dessa que vos fala, dessa preocupação da separação da língua escrita, da cultura do escrito frente à língua, e eu vou encerrar amparada no que diz Calver, né, quando ele diz só concluindo, uma explicação muito pertinente encontrada em Calvé: a escrita nasceu de uma necessidade de poder, seja religiosa ou feudal. Assim percebemos que, desde o início, a escrita estava relacionada a poder, sendo que, de acordo com o mesmo autor, ela foi, inicialmente, propriedade das classes que estavam no poder. Isso porque, de acordo com ele, o poder não é resultado do conhecimento do alfabeto. E eu fecho aqui chamando a atenção e tentando jogar luz exatamente nos 26 milhões de pessoas que não dominam a escrita neste país. E é nessa busca que eu estou aqui hoje. Agradeço a apresentação de cada uma e cada um de vocês, contribuíram para o meu trabalho, e foi um grande prazer. Grande beijo. Encerrei, Gabriel. Obrigada, Dilma. Eu vou abrir agora para o debate. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação. Se não tiverem, eu posso iniciar. Eu queria começar primeiro falando com o Renato, que ele falou que o Jacques Rigaud ele via a guerra como um valor estético. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Bom, vamos lá então. Vamos lá, Gabi. Então, quando me refiro à guerra, é justamente, né, o Rigaud ele experienciou a Primeira Guerra Mundial, né, ele esteve presente lá. E uma coisa curiosa, e aí tem um outro elemento do paroxismo, de que aquilo que pouco existe de propositivo nas criações, nas anticriações e nas inventividades da DAS, dado a marca da negatividade, ou seja, era uma afirmação negativa, sempre se afirmando pelo não. O elemento, um dos caracteres propositivos do Dada é ser antifuturista. Futurismo, um movimento anterior de vanguarda, que fazia-se uma ode à guerra, uma ode ao conflito, né? Já com o manifesto futurista do Marinetti. E esse é o elemento contraditório e paradoxal em Rigaud. Talvez, em dada medida, com uma leitura muito marcada de época do aspecto beligerante de Nietzsche. Rigaud teve acesso às obras de Nietzsche, né? No agon do conflito, da guerra e tal, e ele participa disso, e há um fragmento de um dos textos dele em que ele diz o seguinte: a guerra é lírica, a guerra é esportiva, a guerra é algo que nos lança um certo riso. Então, nesse sentido, há sim uma marca dessa ode à guerra, aos aspectos beligerantes e destrutivos do humano, na medida em que ele mesmo, Jacques Rigaud, vai para a guerra sem sequer ser convocado. Ele vai como experiência. E o que só que é uma coisa curiosa, porque ao mesmo tempo que ele vai como uma experiência de experienciar o conflito, a catástrofe da guerra, ele não participa de nenhum conflito. Outro elemento curioso também é que há uma foto dele fardado em que, em meio ao conflito, ele está sentado no banco de uma praça. Assim, Jacques Rigaud no conflito, Jacques Rigaud na guerra. Ele está sentado de perna cruzada no banco de uma praça vestido de militar. Então, assim, é algo que é atravessado por contradições
mais abissais, assim, mais abismais possíveis. Um contemporâneo dele, que infelizmente não chegaram a se conhecer, mas que também esteve presente na guerra, aí já pré-dadaísta, que era de um grupo pertencente aos poetas de Nantes, da cidade de Nantes, que é o Jacques Vacher. Jacques Vacher participa da guerra, da Primeira Guerra, vai nas trincheiras, né, ele participa das trincheiras, e ele escreve um livro que foi publicado, já saiu no Brasil, não me lembro se foi ano passado ou esse ano, chamado Cartas de Guerra. São o material principal dele, como ele é conhecido, né, enquanto um lirista, um letrista da guerra e do conflito, aonde ele ele descreve experiências absolutamente bizarras, para dizer de forma mais elegante, em que ele brincava, como bonecos de ventríloco, com os corpos. Ele, Jacques Vacher. E ele jogava granada nos próprios amigos de combate, quer dizer, isso também foi... Esse Jacques Vacher foi... Quem o conheceu numa enfermaria, acho que em Verdun, foi André Breton. E no Manifesto Surrealista, André Breton diz que Jacques Vacher era o que havia de surrealista nele, Breton. Então, quer dizer, diz respeito muito a um espírito de época, a um zeitgeist, né, dentre a experiência da Primeira e da Segunda Guerra. E quando se fala em estetização da guerra, é justamente essa beleza do horror. Né? Levado às últimas consequências, o Rainer Maria Rilke tem na primeira elegia do hino, o Rilke descreve de que a beleza é o grau de terrível ao qual somos capazes de suportar. É dentro desse espírito, é nesse lugar, quer dizer, nessa materialidade do conflito, onde a catástrofe se impõe, dessa guerra econômica de aristocracias decadentes, burguesias ascendentes, demarcação de territórios, busca por novos mercados, né, com o processo colonial ainda durante a Primeira Guerra. É nesse lugar onde esses personagens se encontram. Então, sim, há esse elemento também de profunda contradição, de experiência brutal do paradoxal, né? Pertencente ao movimento dadaísta, antifuturista por excelência, inclusive eles interromperam uma fala do Marinetti em um encontro que o Marinetti estava na França, não deixaram o Marinetti falar, por causa do caráter higienista, né, eugênico da guerra, proposto pelo Marinetti. Tristan Tzara faz essa balbúrdia na fala de Marinetti, mas Jacques Rigaud, por outro lado, não havia coerência entre os dadás, né, evidente, era um conflito absoluto, mas havia sim enquanto brincadeira perversa, a guerra como uma brincadeira de crianças grandes em sua perversão, em sua marca da catástrofe, né? É mais por esse lado. Essa estética no sentido de êxtase, né? De excesso, de transbordamento, de crueldade, né? Dada é essa cria, esse filho natimorto desse processo também, né? Traz a contradição para dentro de si, né? É mais nesse lugar em que se vê. Obrigada, Renato. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Porque senão eu vou passar para a minha próxima, que eu vou fazer uma pergunta para cada participante, mas se alguém quiser me interromper a qualquer momento, fiquem à vontade. Eu só queria, Gabi, só queria falar um pouco aí sobre a fala do Renato, rapidinho. Claro. A postura derrisória, né, Renato? Nas cartas, quem se interessar por essa questão aí, entender essa atitude meio irônica em relação à guerra e a todas essas questões do início do século XIX, tem as cartas de Jacques Vacher, que é muito interessante. E aí, Renato falando agora, eu me lembrei muito que André Breton, ele pede uma definição do que aqui Vacher chama de humor, ubíquo, na verdade, né? E aí, acho que é humor mesmo,
É porque eu tô não consegui achar o livro agora, mas eu sei que ele diz assim, que eu tenho anotado, que eu sempre transcrevo as citações, né? Ele diz assim, há muito de formidavelmente o bico também num humor com o. Como você verá, mas isso não é naturalmente definitivo, e o humor deriva muito de uma sensação para que não seja dificilmente exprimível. Acredito que seja uma sensação, essa ideia de humor que ele traz, né, ele falando. Quase diria um sentido também da inutilidade teatral e sem alegria de tudo. É meio que está nessa raiz aí um pouco dessa perspectiva dada e surrealista, né, de trazer esse riso em relação a essas situações drásticas e trágicas que eles estão enfrentando, né? E, inclusive, o Jacques Vachey, ele escreve essas cartas da Primeira Guerra, inclusive, também. Ele está no mesmo período de Rigaud, eu acho, né, Canova? Isso, exatamente. Eu não sei, eles não se encontraram, eles não trocaram cartas nem nada, mas a consonância é exatamente isso, quer dizer, você acertou na asa da Joaninha, tipo, há esse espírito de tempo que a guerra promoveu. Há uma controvérsia entre alguns pesquisadores estudiosos se Dada seria possível se não houvesse a guerra, né? Alguns dizem de que Dada só foi possível por conta das condições materiais efetivas do conflito, né? Dada cria justamente é uma emergência do uivo, do grito, da destruição. O teatro torna-se performance, daquilo que anteriormente era chamado de happening. A música torna-se barulho. O poema se torna fonemas e grafemas soltos, aquilo que vai dar vazão para o fluxos, para a poesia concreta, para o fluxo de consciência, já no manifesto do Tizarra, no meio da guerra, em 1916, quer dizer, todo esse processo de erosão da estética, de uma anti-arte, está em consonância com essa tragicidade, né, com essa alusão às ruínas da guerra. Quem puder, que tiver a chance, foi traduzido partes das cartas de guerra do Vachey por uma editora independente daqui de São Paulo, que é Sem Cabeças. E vai estar saindo agora a tradução do Rigaud, ao qual eu trabalhei. Mas a do Vachey já está disponível. E realmente, é aquilo que ele falou, quer dizer, são homens que não escreveram obras, são artistas sem obras, eles não têm obras acabadas, eles não têm a ideia de escritor, a ideia de autor. Né? Tudo isso lança-se num plano de erosão disruptiva, de diluição, de destruição, talvez dado a esse espírito do tempo, né? Essa materialidade que a guerra ceifou para o futuro. Né? A Primeira Guerra, a invenção da metralhadora lançada como experimento possível de destruição, toda a racionalidade, toda a ciência, todo o iluminismo envolvido para a produção de máquinas de morte, na guerra de trincheira, de barricada, isso é colocado, quer dizer, os poemas fonemas de barulho, de metralhadoras, toda essa experiência da sangria, da decomposição está presente. É inimaginável quando você vê o grau de escárnio de Vachey, quer dizer, quanto está carregado de desespero ali, também, nesse humor sem H, desse humor do urro, do uivo, do sussurro, do berro, do grito. É uma experiência única. Realmente é uma... Não posso nem chamar de literatura. É uma outra coisa, tá num outro lugar. A Lívia pontuou bem isso. É espírito do tempo, sim. Obrigada, Renato. Bom, eu vou passar na verdade, para a Lívia, como eu já conheço. A Edilma quer fazer alguma colocação? Eu vou passar para a Lívia, que na verdade é só um comentário, porque como eu já conheço o trabalho dela, eu não tenho nenhuma pergunta, mas se você quiser falar um pouco mais. Mas é só que eu fiquei muito feliz no nosso simpósio ter uma apresentação de um trabalho sobre a Pat Smith, porque eu conheci a Cat Checker através de Lívia, mas a Pat eu já conhecia antes, e aí eu achei muito bom esse diálogo entre os dias, e vai fazendo uma costura, né, através dos dias. Acho que elas dialogam muito bem. E aí eu fiquei muito feliz de ver essa costura aqui sendo construída. É mais um comentário mesmo sobre o simpósio. Mas se você quiser falar mais, fique à vontade. Só uma coisinha, Gabi, até para você mesmo, porque eu queria saber em quantos volumes são As Flores do Mal, porque eu tenho um Happiness,
Eu nem sabia que era do mesmo autor que eu tenho o Happiness, né? Eu acho muito engraçadinho que todos os personagens dele, menino, parecem Harry Potter. É. São todos o mesmo personagem. Exatamente. Porque eu vi que estava saindo já em português As Flores do Mal, mas são quantos volumes no original? Que eu vou Se eu não colecionar. me engano, são 56 dividido por 6. Acho que são 12 volumes, eu não tenho certeza. Tá. Beleza. Aí eu vou aproveitar que Lívia abriu espaço para mim, para eu fazer uma errata aqui, que ela me chamou a atenção no privado, e eu peço até desculpa, gente, porque eu estou doente. Para fazer esse trabalho, eu li um texto de uma professora da UCLA, que ela faz uma releitura de autores que leram Baudelaire e fizeram transposição para o quadrinho. Esther Valiciente. E aí ela faz essa suposição de que Lodemort é um pseudônimo de Baudelaire, né? Mas a Lívia me lembrou que isso não é um cânone, digamos assim. Então é só para trazer essa errata aqui e trazer endereçamento para vocês. Só um adendo, Gabi. Você mencionou de que os cantos de Maldoror seria de autoria de Baudelaire, se eu não estou enganado. É isso que eu acabei de falar. Então, na verdade, os cantos de Maldoror é do Conde de Lautréamont. Não, É isso, Renata, ela está fazendo a errata. Tá ok. Porque ela leu esse texto que sugere que o Lautréamont era um pseudônimo do Baudelaire. Porque Então, pouco na verdade, se eu acho que conhecia esse é dele. um texto que deve falar isso, porque como a gente estuda esse período um pouco, assim, eu li um pouco da Fortuna Crítica e li um pouco sobre o Isidore de Cássio, que é o nome pessoal, né, do Lautréamont. Então, pode ser um estudo novo que esteja surgindo, né, só para não fechar e dizer que, de fato, ele era o pseudônimo de Baudelaire. Não, é uma suposição que possa ser, mas, assim, as informações que a gente tem aqui é o pseudônimo de Isidore de Cássio, que é um cara que escreveu bem pouco em vida também. É um desses outros escritores aí, derrisórios. O que ela diz é que, basicamente, a parte que não foi publicada do Flores do Mal tem uma relação muito forte com os cantos, e aí, por isso, ela vai fazer essa suposição. Uhum. E aí, é basicamente isso. É realmente bem novo, ele saiu ano passado. Então, mas assim, Lívia me lembrou de colocar isso como uma suposição, que realmente toda a pertinência aqui para trazer, já que, inclusive, que vai ficar registrado. Uhum. E, Gabi, depois eu quero pegar com você referências do que há de mais sujo nesse gênero hentai, que eu tô curioso de saber. Mas eu quero o que há de mais podreira, aquilo que do erótico mais então sou eu a melhor indicação, né, Gabi? A melhor indicação então, Lívia, você vai... Eu sou muito cult. Me infectar, por favor, contamine com sua sujeira, por favor. Tá, mas Érica, acho que tem uma pergunta. Érica tem uma pergunta para a Lívia. Eu queria perguntar algumas coisas para você, Lívia, porque, bom, assim, gostei muito da tua apresentação, acho que, né, como você já comentou, vários diálogos. Eu conheço a Kathy Acker muito, muito pouco, assim, muito por cima, por coisas citadas de outros textos e tal. Mas eu também estou trabalhando um pouco com Bataille, mas menos do que você, e aí eu fiquei curiosa com algumas coisas, mas isso é mais eu pegar mesmo bibliografia, mas eu perdi aqui, teve um trecho que você citou que eu achei muito interessante, que ela fala que ela realmente odiava a ideia de imaginação. Eu achei isso muito interessante. E aí você teve que passar rápido, né, por causa do tempo. Eu queria saber se depois você tem como me passar essa referência, esse trechinho, se a gente vai ter acesso aos slides, porque eu queria dar uma olhada melhor nesse trecho. E também entender qual que é o livro, se você estava falando no final, você acabou, né, precisando parar mais rápido. Queria saber se você quer comentar um pouco mais desse livro. Eu não sei se era o Black Tarantula, né, do qual você estava falando boa parte da apresentação, que você fala que um dos personagens é o Marquês de Sade, e tem outras biografias meio inventadas, mas que ela fala em primeira pessoa, de personagens diferentes. É o Black Tarantula, e eu fiquei curiosa porque você falou que tinha muitas coisas para comentar sobre esse livro, assim, se a gente tem um tempinho agora, se você quiser falar.
Ah, sim. Então, dá para responder, para falar até das duas questões. Essa coisa da imaginação que ela fala, né? Apesar de que eu acho muito imaginativa a escrita dela. Sim, justamente, eu achei muito interessante porque tudo isso é muito imaginativo, né? Mas é muito interessante essa crítica ao mesmo tempo. Inclusive, o próprio processo de criação eu já acho que é imaginativo, mais do que o texto. Quer dizer, o texto é porque ela faz surgir, emergir um texto novo a partir da colagem da cópia, muitas vezes. Né? Inclusive, lá, eu não tenho como voltar ao slide, mas tem uma polêmica muito grande, que ela copiou trechos de um livro chamado O Pirata, do Robert Williams, se eu não me engano, mas isso aí eu posso mandar também. E aí, quando ela foi para a Inglaterra, teve um fofoqueirozinho de revista, lá na época, na década de 70, que ele começou a fazer, não tinha nem Instagram, essas coisas aí que tem hoje moderna, né? Mas já tinha fofoca demais. E aí, ele acusou, inclusive, para o editor dela na Inglaterra, né, que era um plágio aquele texto, a obra dela, né? E daí o William Burroughs teve que interceder para o livro ser publicado, porque eles eram bem próximos, inclusive tem entrevista dela, ela entrevistando o Burroughs aí no YouTube, inclusive por conta desse processo de criação, de copiar e colar coisas, né, de recriar textos. Então, quando ela fala de eu não gosto da imaginação, essa ideia de imaginação, ela meio que repudia, mas eu acho que é nesse sentido, é porque como ela tem esse procedimento declarado de se apropriar do texto do outro, né, de observar e relatar a vida do outro. Então, tem momentos que ela relata a vida das garotas, né, ela se autobiografa, trabalhando meio que autobiografia meio que ficcional, mas partindo da história de outras mulheres que trabalhavam nos clubes de striptease, né, de prostitutas. Então, são vários momentos nesse livro, no Black Tarantula. O Black Tarantula eu traduzi, a tradução não está lá muito boa, mas, enfim, foi o que eu pude fazer. E, inclusive, essa tradução que a gente está esperando sair, essa e o I Dream I Was a Nymphomaniac, que não sei falar inglês, eu fui muito ousada. A minha segunda língua é francês mesmo, de formação, mas eu fiz, porque quando eu descobri Cat, inclusive foi via Bataille, né, que eu descobri, eu tinha lido um texto de um cara chamado Vasconcelos, falando sobre memória, identidade, aí trazia um pouco dela, mas eu não dei muita atenção. Só lendo Bataille, Lohan, que foi uma das companheiras Bataille, que eu fui entrando em Cat mais profundamente. Aí eu fiquei louca quando eu li o primeiro texto, uns amigos vieram dos Estados Unidos, trouxeram para mim o livro, eu pedi, eu falei, não, tenho que ler isso. E aí, já entrei em contato lá com o amigo dela, lá, que ficou com os direitos, pedi para traduzir. Matias Vergier, eu acho o nome dele. Você pode me mandar os seus slides, só para dar uma olhada de novo nesse trecho depois? Posso. E aí, a composição do livro é assim, ela vai recriando, né? Ela vai brincando com essa ideia do eu, e de recriação do eu, e de trazer trazer para o centro da narrativa a vida dessas mulheres marginais, né? E para diluir também, para brincar um pouco com essa ideia de gênero, porque são mulheres que não se enquadram, apesar de ela dizer que as feministas a detestam, né? Porque ela tem um feminismo que não é tão ideológico, militante no sentido convencional, né? Mas assim é meio oblíquo, talvez. Enfim, eu gosto muito da forma como ela faz política. Né? Tem todo um movimento ali, né? As tais das sex wars ali nos anos 80, acho que foi bem por aí, né? E eu ia só te comentar mais uma outra coisa muito rapidinho para não tomar muito tempo, que você falou da repetição do I ali naquele trecho, e eu pensei, eu não sei se passou pela tua cabeça fazer essa associação com um trecho bem importante do texto da Virginia Woolf, de um quarto só seu, né? Ou um texto todo seu, em que ela fala desse I muito masculino, desse I do autor como uma coisa da masculinidade, essa barra que divide, que é meio fálica também. Né? Então, o I em inglês dá pra ser pensado muito essa barra do eu. E eu achei bem interessante, porque a exaustão desse I também pode ser uma exaustão desse lugar de um autor, que é um lugar tradicionalmente masculino, né? Então, talvez te interesse pensar a Virginia Woolf aí num diálogo. Obrigada. Esse eu não conheço, esse texto. É muito legal. Então, quando eu te mandar as referências aí você me passa essa também, que eu nem anotei. Mas pode obrigada. Deixar. Passa sim. E só para finalizar também, que ontem eu não falei, que não deu tempo, eu também gostei muito, porque o Pat Smith é alguém que eu nunca vejo sendo trabalhado na academia, né? Assim como
alguns, tipo mangá, comics, agora estão sendo mais trazidos para a cena acadêmica, né? Então, Pat Smith sempre teve uma carreira de poeta, mas ligada à música, né? Então, inclusive, o primeiro livro dela que eu li foi Devoção, que eu acho uma coisa muito bonita. Maravilhoso. Sensacional. E a prosa dela ficou muito mais conhecida, né? A verdade é que a prosa dela já foi toda traduzida para português, mas a poesia não. E a poesia está um pouco esquecida, até porque ela tem essa produção poética dos anos 70 que é pesadaça, assim, é bem controversa. Ela tem, tipo, ela tem um poema que tem a Joana Dark pedindo para ser estuprada pelos guardas. É uma coisa assim, não é fácil o negócio. Então, eu acho que também tem uma certa resistência à poesia dela. Então, a Cat também acho que teve muita resistência, porque tem uma violência muito grande contra mulheres nos textos. Então, ela explora isso e eu acho muito interessante, porque as personagens não estão em condição de vítima, nunca. Elas usam toda a violência que elas sofrem, seja a violência física ou psicológica, para reconfigurar, ressignificar suas próprias vidas e tomar a posse das suas vidas e aparecer, né? Porque então elas são completamente invisibilizadas de um modo geral. Enfim, Sim. A Rai está dando um aviso aqui. O café virtual vai estar aberto. Sim, obrigada, Rai, pelo aviso. Então, quem quiser continuar discutindo, conversando, eu não vou poder, que eu tenho que ir buscar a minha filha na escola já, então eu tenho que organizar umas coisas aqui. Mas quem quiser continuar o debate, vai ter um endereço aí, ó, no Meet. Quem quiser continuar o debate comigo depois também, temos os e-mails e os outros canais da vida. Mas é isso, obrigada. Eu vou só aproveitar para finalizar nesses 4 minutinhos, fazer uma pergunta para Pedro e para Dilma juntos, para eles terem a oportunidade de falar. Para Pedro, eu gostei muito do seu trabalho e eu vi que você falou de uma certa ambivalência do César Aira, que ele tem um certo realismo fenomenológico, mas ao mesmo tempo, quando você descreve o conto, né, o Chá e o Deus, tem todo um processo do fantástico ali. E aí eu queria que você comentasse um pouco isso. E aí já vou emendar a pergunta para a Dilma, só para a gente finalizar tudo, que eu queria que você falasse um pouco sobre por que você se mobilizou pelo tema, sabe? E qual é a sua formação? Porque você falou que não era da área de linguística, mas está aí, como foi que você caiu nessa seara? E aí eu vou aproveitar e abrir para a Rafaela e Renato fazendo a pergunta rapidinho, só para dar tempo de todo mundo responder, tá bom? Começa, né? Feita a pergunta primeiro para mim, Gabi. Obrigado pela pergunta, Gabriela. Então, eu tive que falar bem rápido do César Aira, né? Assim, mas ele é um autor que, curiosamente, embora ele trate de coisas que parecem fantásticas, na verdade não está tratando do fantástico em si, né? É só uma proliferação do imaginário dele, né? Um autor imaginativo e, como eu falei, ele produz livros sem cessar, assim, e essa produção faz com que ele seja obrigado a imaginar coisas absurdas. Tem um exemplo também, eu acho, o principal exemplo dessa espécie de realismo que está imbrincado de uma espécie de fabuloso também, embora tenha isso do fabuloso, o realismo está muito forte ali nos detalhes mesmo assim, na forma como ele narra situações odianas que acontecem mesmo no ambiente fantasioso, que é uma novela breve dele, publicada no Brasil, das raras publicadas no Brasil, eu também deixei de comentar isso, mas são poucos livros dele publicados no Brasil. Mas tem um chamado Como Me Tornei Freira, publicado pela editora Rocco, acho que dos anos 10, 2012, 2013, que conta a história de uma menina chamada César Aira, uma menina de 6 anos, o nome dele mesmo, que ela, diante de abusos do pai, o pai é uma figura muito autoritária, ela decide se tornar freira. Só que tem um problema, né? Ela é uma menina, mas é um menino também, né? E ela vai para um convento, as freiras voam, enfim, é uma coisa muito fantástica. Só que, embora essa coisa aparentemente fantástica esteja ali, tem uma cena que é totalmente tributária dessa espécie de herança fenomenológica que eu falei dele, do César Aira, quando ele narra essa criança vendo o pai comer um sorvete pequeno
E aí ele vai narrando todos os detalhes, o som da colher, a forma como tinha a cremosidade de sorvete, ele vai assim como se fosse uma câmera em close-up, sabe assim, vendo essa cena. E a obra dele tá ocupada desses vários momentos, assim, que o real aparece de modo mais cru, assim, o realismo avant la lettre, assim. Embora que ele seja um autor predominantemente tomado por um experimentalismo radical, assim. E é nesses momentos, assim, nessa espécie de diálogo entre um realismo total e uma imaginação completamente indomável, ele faz a literatura dele aí, nesse espaço, nesse pequeno espaço do absurdo, né, também. Bem forte. Gabriela, respondendo a sua pergunta agora, como eu sou da área de educação, eu tenho graduação em pedagogia, mestrado em educação e pesquisa no Canadá, e eu fui catapultada aqui para a área da linguística pela vida, porque nós não somos compartimentalizados, nós somos um todo. Eu ouvi vocês atentamente e achei cada autor que vocês trouxeram, principalmente o Bataille, que eu também estudo, é implantado na Laje do Sapato. Na Laje do Sapato nasce por um estupro, exatamente em busca de uma liberdade, que uma filha de engenho pede a um rapaz escravizado que a engravide para ela se livrar do filho, para ela se livrar do pai. E isso acontece. Logicamente que ela não é morta, mas o escravizado é morto. E lá, hoje, tem inclusive a pedra onde eles se encontravam, que é uma pedra estupenda de linda, que faz todo o diferencial. E aquilo me instigou desde a infância, porque caminhos por onde eu percorri, que eu venho da zona rural, eu estudei escola multisseriada, então todas as nossas histórias, nossos atravessamentos, seja pelo amor, pela dor, pela repulsa, pelo ódio, eles nos compõem e nos catapultam para alguns lugares. Eu fui cair num pós-crítica de propósito, porque eu queria ir para além dos intelectuais da educação que já estavam me angustiando. Então, foi com um pouco de angústia da educação que eu queria ler outras coisas, estudar outras coisas. Para que você me conheça melhor, eu sou professora da Universidade do Estado da Bahia há 30 anos. Eu vivi a década de 80, eu seria hoje talvez uma dinossauro que poderia fornecer alguns dados de vivências. Apanhei na ditadura militar, militei, estava nas diretas já. Então, eu vivi muita história, estudei na Universidade Federal de Viçosa, a graduação, mas tudo mais ou menos empurrada e como restolho, como resto, como escória, como coisa que sobrou, como coisa que não devia estar ali, que perpassa, inclusive a menina, filha do senhor de engenho que engravidou e teve o filho, ela tenta suicídio caminhando para dentro do açude com muitos pesos amarrados no corpo, assim como Virginia Woolf. Então, se a gente for cruzar tudo, a gente vai encontrar todas as personagens. Talvez, se a gente esticar o braço, a gente encontra muito próximo de nós. Então, pelos atravessamentos da vida, eu estou aqui e aproveitando a vida para deixar alguma contribuição. Mas estou aberta a qualquer tipo de perguntas. Muito obrigada. Obrigada, gente. Eu vou só passar a palavra para a Rafa e aí quem quiser continua. Renata, eu sei que você quer perguntar, mas aí eu vou deixar para a Rafa que pediu para falar e aí qualquer coisa continua no café virtual, tudo bem? Okay. Não, Gabi, foi sem querer. Ah, então ótimo. Então dá para fazer sua pergunta, Renato, mas tenta ser breve aí, só para deixar todo mundo, liberar todo mundo, assim, porque eu sei que todo mundo quer ir para o evento principal também. Tá. Não, só queria saber do Pedro o que havia se está diluída ou se é pontual a ressonância ou a influência de criações dadaístas no autor a que ele está trabalhando, pesquisando, pontuar essa questão, por gentileza. Me causou curiosidade. Renato, obrigado pela pergunta.
Olha, o Aira tem uma obra gigantesca, né, assim, e, assim, ele é um releitor das vanguardas do século XX, assim. O que eu posso falar aqui de citação direta do dadaísmo, que eu lembro, assim, eu não lembro necessariamente um romance, uma novela que ele fala de alguma figura dadaísta, agora eu não lembro, mas tem um livro publicado no Brasil dele chamado Pequeno Manual de Procedimentos, e nesse ele tem um texto chamado A Nova Escritura, que ele fala dos procedimentos dos dadaístas, em específico. Fala Tristan Tzara e tal. Tristan Tzara ele fala em vários momentos na obra dele, sabe? Agora eu não vou saber te precisar um livro específico. Com certeza, dentro da obra dele, é capaz de ter um livro especificamente sobre dadaísmo que eu não vou saber te precisar, sabe? Como eu falei, é uma obra caudalosa e nem todos os livros a gente tem acesso. Mas eu posso precisar que ele tem nesse conjunto de ensaios há um texto que ele fala especificamente sobre dadaísmo. E aproveitando que você falou, aproveita só o último momento aí para fazer uma pergunta para você. Você conhece um livro do Henrique Vilamata chamado História Abreviada da Literatura Portátil? Que ele fala do Jacques Rigaud lá, né, como suicida principal, o esteta do suicídio, né? Então, o Vila Matas, na versão, não sei se é espanhola ou mexicana, o texto Agência Geral do Suicídio em espanhol, ele foi prefaziado pelo Vila Matas. Olha só que as coisas confluem, não tem jeito, não tem saída, né? As coisas confluem. E que bom que seja assim, né? Pois é. Não, nesse romance ele fala do Jacques Rigaud e é uma coisa bem... Cita ele literalmente, chega para as pessoas falando: ei, olhe para mim hoje que eu em breve vou me matar, viu? Lembre de mim hoje aqui. E ele nunca se matava, e ele fala que ele encontrou uma luz específica batendo num quarto de Palermo e aí se suicidou lá. Eu não sei se é verdade, né? Se foi assim o suicídio do Rigaud. Mas tem isso assim no romance do Vila Matas. O Rigaud, o Rigaud ele tenta mais de uma vez, né? Ele vai descrevendo isso, em um dos textos ele descreve isso. A primeira vez foi por tal razão, a segunda ele dá motivos. É uma coisa muito louca. Mas ele se mata no quarto de uma clínica, com um tiro no peito, numa clínica de reabilitação de drogas, enfim, com um revólver deixado por um amigo, a pedido dele, né? Enfim, vamos pro café, tem muita gente que infelizmente vai ter que terminar, uma pena, mas eu tô indo já pro café pra gente continuar essa prosa aí. Delícia hoje, mais uma vez, amanhã estarei aqui de novo. Obrigada, Renato. Obrigada a todo mundo que participou. Eu agradeço bastante, aprendi muito com todos vocês e até de tarde. Muito obrigada, gente. Bom trabalho.